Olá, boa noite, bem-vindas. Estamos aqui nós esperando a Luísa para podermos começar. Mas enquanto a Luísa não entra, nós vamos aqui falar sobre uma coisa super importante, que é qual é o momento que você percebeu que só o inglês não bastava. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje só o inglês não basta. Quer dizer, a gente não vai falar aqui apenas de idiomas. A gente vai falar do que impacta você, de visão estratégica. A gente vai falar de o que você, quando entra para a sua profissão, o que significa você ter muito mais do que idioma, né? Você ter a oportunidade de você mostrar o que efetivamente você pode trazer e agregar. Eu me lembro de uma aluna nossa que comentou que ela preencheu o currículo e ela falou que ela tinha nível B1. E um dos entrevistadores start speaking English with her very quickly. Quando você diz que você tem um nível B1, o entrevistador começa efetivamente a ver se você tem aquele nível, como é que você está, e qual vai ser o seu desempenho ali, né? E aí as respostas eram yes, could you please repeat? E aí a gente entra numa questão que só o inglês não basta, mas também colocar no seu currículo um inglês que você não tem, não vai funcionar, né? Então, hoje a gente tem essa percepção de que o inglês é super, hiper importante, idiomas de uma forma geral, mas vai te dar uma visão estratégica, vai te dar um posicionamento profissional. Hoje a gente está vendo os adolescentes que estudam em escolas bilíngues, eles não estão indo para o exterior para fazer apenas e simplesmente um high school, eles estão indo para fazer planejamento de carreira, né? Então isso daí é um negócio que hoje a gente está vendo uma mudança. Luísa, tô vendo você aqui, veja se você entra. Cadê você? Eu vim aqui para te Oi, Bia, tá me ver. ouvindo? Agora tô te ouvindo. Que bom, bom Ana, tudo entramos. bem? Tudo e com você, tudo certo? Tudo certo. Como é que você tá? Aí, você que mora no Alto da Boa Vista, hoje deve ter dado uma esfriada, né? Nossa, aqui tá friozinho. Na verdade, esfriada nem tanto, mas tá um temporal. Tá, Jura? tá chovendo muito, muito vento, muito tudo. Ah, é? Aham. Eu estava aqui falando, quer dizer, primeiro, Fernanda, bem-vindas, bem-vindos todos, vocês estão aqui. Eu comecei a dar uma boa noite, já tinha começado a conversar com o pessoal e estava falando com eles que hoje o inglês só não basta. Falei com eles de um exemplo de uma aluna nossa que colocou no currículo um nível de inglês de B1. E aí o entrevistador começou a falar com ela, ela não conseguia responder. E aí eu estava entrando num papo de adolescente que está buscando planejamento de carreira, e aí parei tudo porque você chegou, e aí eu queria que você se apresentasse e você dissesse para a galera hoje o que você está fazendo, porque assim, Luísa Cury é hoje uma influencer, é uma professora de inglês, é uma pessoa que está fazendo mestrado, continua a se apresentar, Luísa. Tudo bem, obrigada, Bia, pela introdução. Então, hoje eu sou Luísa, né? Como a Bia falou. Eu sou professora, sou formada em Letras, Português e Inglês pela PUC. Hoje eu também faço mestrado pela PUC. Meu mestrado é em tradução e em adaptação. Então, tudo a ver sempre, né? Com o estudo de línguas, com a multiculturalidade e por aí vai.
E eu dou aulas particulares também em grupo de inglês online. E, enfim, tem o meu trabalho aqui no Instagram, né, divulgando conteúdo tanto de inglês, de viagens, assim, viagens acadêmicas de intercâmbio, quanto conteúdo literário, porque hoje também pesquiso, né, literatura irlandesa. E vou puxar, assim, um gancho, Bia, do que você estava falando, que você está mais do que certa. Porque hoje eu vejo justamente isso. Muitos alunos que às vezes acham que porque fizeram um cursinho tradicional, acham que tem um nível de inglês minimamente intermediário, querem botar isso no currículo, mas na hora de falar, eu yes, eu sou o que você estava falando. É bem, não conseguem se comunicar, e aí a gente começa a perceber não só que o inglês, né, ele não é mais o suficiente, porque o inglês hoje é pré-requisito básico, como para além disso, que o método tradicional, né, fazer o cursinho de inglês, etc., não necessariamente basta mais. Exatamente. E hoje as demandas são totalmente diferentes, as informações são totalmente diferentes. E aí, Luísa, essa é a pergunta que a gente começa, porque assim, qual é a maior trava que os alunos apresentam para você? É timidez? É vocabulário? Porque você faz um curso, você está ali treinando, você fez um intercâmbio, né? O que, que você acha que trava as pessoas na hora delas falarem? Olha, eu acho que é certamente o medo de errar. O medo de errar é o aspecto número um que a gente vê, assim, porque às vezes o aluno ele tem um domínio, assim, mesmo que intermediário da língua, o suficiente para te responder determinadas coisas, para conversar com você, né? Nem que seja ali em algo básico, mas ele não faz. Às vezes não faz por medo, por não saber a pronúncia de uma palavra. Tem muito aluno também que ainda hoje, né, mesmo num mundo tão globalizado, não sabe a diferença do que é accent e do que é mispronunciation. Então, às vezes, Ótimo, aproveita e explica o que é accent, o que é mispronunciation, porque assim, ia ser uma das minhas perguntas, que é quando as pessoas querem fazer um intercâmbio, não sei o que, a gente ouve muito, mas qual é o melhor inglês? Eu falo inglês americano, eu vou para a Inglaterra, e se eu for para a Austrália, Nova Zelândia, como é que é a questão do accent, Irlanda, né? Como é que é essa questão? eu acho que o maior erro que todo mundo tem hoje ainda no Brasil é essa ideia de, eu falo inglês americano, eu falo inglês britânico. Não, você fala o seu inglês. Você fala inglês. Ponto. Porque você não tem como falar o inglês britânico se você não nasceu no Reino Unido. Você não tem como falar o inglês americano se você não nasceu nos Estados Unidos. Isso não significa que você não possa ter aí um accent, né, que seria, nesse caso, o seu sotaque, mais puxado para um ou para outro. É lógico que você pode, isso vai de como a gente aprende. Mas é inviável a gente pensar que a nossa língua materna não influencia na forma como a gente fala um idioma. Porque ela sempre influencia. A gente pode estudar o máximo possível, a gente pode, entre aspas, né, limpar o máximo possível também, porque é claro que isso é uma necessidade às vezes no mercado, as pessoas buscam isso, mas sempre tem a influência. Então, essa ideia, né, das pessoas, eu falo inglês isso, inglês aquilo, a gente tem que abandonar isso, porque isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais medo de falar. E aí entra o que é mispronunciation? Aí sim é o tipo de coisa que a gente corrige bastante na aula. A mispronunciation é quando você pronuncia uma palavra realmente errado. É quando você emite um som, um fonema, né? Que vai impedir que você seja compreendido. Isso é uma mispronunciation. E isso a gente corrige. Mas o accent não tem nada a ver com isso. E aí, respondendo a sua pergunta, as pessoas ficam pensando: nossa, mas eu vou fazer o intercâmbio para Irlanda e eu não vou entender o sotaque, não vou entender as gírias, né, os slangs deles e por aí vai. E, gente, quando a gente perde o medo, eu acho que isso tudo, assim, vai embora. Porque a verdade é que se você também não está falando inglês americano, inglês britânico, não tem problema nenhum para qual você vai. Você vai se adaptar, você vai aprender. E tem aquela frase que a mãe fala: necessidade faz o sapo pular. Então é uma coisa Exatamente. impressionante. Você está naquele meio, você vai ter que entender. E você vai conseguir. Você vai ver que você vai desenvolver estratégias. Você vai começar a pegar aquelas palavras-chave que na aula eu sempre falo para os meus alunos, que são as content words. Você vai começar a perceber que a sua pronúncia é assim boa, que ela é assim completamente inteligível.
E acho que vai te abrir novas possibilidades, né? Então, eu particularmente não acredito nisso de, eu deveria fazer em um país ou no outro, por conta de pronúncia, por conta disso, daquilo. Eu acho que você tem que ir para o país que vai de encontro com os seus objetivos acadêmicos. Não escolher de acordo com o sotaque de alguém. É verdade. A gente estava. Quando você está pensando em aprendizado, a criança aprende de uma maneira, o adulto aprende de outra, né? Então, uma dessas travas é porque você raciocina em português, você versa, você fala, você entende o que o outro falou, traduz. Então, esse é um processo que o adulto desenvolve, ele faz e aí ele não quer errar, né? Esse é uma das grandes situações. Eu não quero errar, eu quero falar com my pronunciation the best of all, e nada, você tem que falar. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez à Escócia, eu saltei e eu fui falar com uma pessoa e eu perguntei, ele respondeu aquelas coisas banais, tipo para onde que eu vou, essas informações. Ele acabou de falar, eu dei meia volta, falei o que que ele falou? Porque assim é um sotaque completamente diferente, ainda mais como eles dizem, né? A gente fala Edimburgo, né? Edinburgh, ou então Edinburgh. Quer dizer, dependendo de onde você é, você tem sotaques diferentes, ou você falar com o indiano, que o indiano fala assim, né? É, e o importante é você falar, se comunicar. A Fernanda Costa está aqui dizendo que ela sempre falou sem medo de errar. O importante era se comunicar. E eu acho Exato. que isso é uma coisa super importante. O que que você acha? Eu concordo, e eu acho que a gente tem uma visão ainda muito limitada, né? Porque na nossa cabeça o inglês é sempre assim: você tem o inglês britânico ou o inglês americano. Às vezes, é só pra ver o que a pessoa fala, a reação da pessoa, eu brinco, eu falo, eu tenho inglês nigeriano. É o nigeriano, é o indiano, é o australiano. Porque eu acho tão engraçada a reação das pessoas, porque acho que é aí que elas percebem pela primeira vez que o inglês está em tantos países, está em tantas culturas. E por que a sua forma de falar é errada? Então, eu acho isso muito interessante. É lógico que tem coisas que são sim questões estruturais, que a gente corrige em aula, que a gente estuda para melhorar. Como eu falei, o propósito comunicativo, a inteligibilidade, dependendo do quanto você precisa, né, ter ali um inglês formal, realmente dentro do rigor, a gente vai a fundo nisso. Mas a questão é essa, é para que você precisa, é a sua necessidade, é o que você quer. E a verdade é que nada disso te impede de falar. Nada disso te impede de ser compreendido. E eu acho que esse é o ponto principal. As pessoas ficam muito no 8 ou 80, né? Ou eu vou falar do meu, eu vou inventar o inglês da minha cabeça, não vou corrigir nada, vou falar de qualquer jeito. E aí é claro que ninguém vai te entender. Ou elas vão pro 80, que é se eu não falar que nenhuma pessoa que nasceu em Oxford, eu não vou conseguir falar e não vou conseguir ser compreendido por ninguém. Que também não é verdade. Eu acho que esse ponto que você colocou é super importante, porque eu acho assim, até na hora de você escolher um país para você fazer o intercâmbio, não é pelo accent, não é pelo sotaque. Você vai para aquele país ou pelo curso, ou pelo destino em si. Nossa, eu quero conhecer a Nova Zelândia, maravilhosa, né, uma natureza linda. Não, eu quero ir para o Reino Unido, porque eu quero conhecer Cambridge, as famosas universidades de renome. Estados Unidos, não, Nova York é tudo. Então, eu acho que uma das coisas que você escolhe o seu intercâmbio é pelo destino. A outra coisa é pelo tipo de curso que você quer fazer, qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. E aí eu te pergunto assim: a pessoa chega lá e ela tem dificuldade para se comunicar, ela trava. Você tem alguma dica para a pessoa destravar? A primeira dica eu acho que é manter a calma. É É respirar. verdade. É o momento que você tem que parar, respirar, pensar, ok, eu vou ter que me virar de qualquer jeito, não tem saída. É respirar e pensar para dar o próximo passo. Agora, segunda coisa, hoje a gente vive num mundo muito prático, muito tecnológico. Você esquecer uma palavra, você tem 1001 dicionários na palma da sua mão assim que você abrir o celular. Então já começa por aí. A gente vive num mundo que dá tanta facilidade pra gente, a gente só cria problema. Essa que é a verdade.
Então, assim, você tem a internet como um recurso ali para te ajudar numa situação de última hora. Agora, se você está falando de um contexto que a pessoa foi e não está entendendo nada, sentiu que está muito perdida, ela precisa realmente, primeiro, escolher um programa de acordo com o nível de inglês dela. Então, se ela tem um inglês muito básico, não adianta ela querer ir para um programa de inglês profissional, chegar lá e falar que está perdida, que não esperava isso. Porque é óbvio que Verdade. aconteceu. Agora, se ela tem um bom nível de inglês e ela foi e está sentindo isso, eu garanto que é nervosismo. Então, realmente, aí o processo é se acalma, respira, se precisar de um dicionário, procura o dicionário, pede para a pessoa falar mais devagar e tenha sempre aquelas frasezinhas decoradas. Can you repeat that, please? Can you talk more slowly? E por aí vai. Essas Eu sempre frasezinhas. digo que no thanks e yes please são básicos e fundamentais, né? Não, a gente Exata, tem isso, eu acho que isso é super importante. Acho que pois é. algumas coisas meio que quebram o gelo. A Fabiana até falou, a gente realmente tem isso, né? Eu vou acrescentar aqui que a Luísa faz parte do hub profissional da CP4, que nós temos aí mentores para ajudar a Luísa está no caminho do idioma, a Renata fala sobre financeiro, a Dani fala sobre a questão de planejamento de carreira, o Rafael é especialista em LinkedIn, e aí a Luísa, gente, ela atuou com alunos nossos para fazerem uma aula inicial antes deles irem para o intercâmbio, para quebrar o gelo do idioma, da comunicação, para eles chegar com mais tranquilidade, né? E Uhum. aí a Fabiana está perguntando aqui também, Luísa, existem testes online gratuitos que podem dar ideia do nível de inglês? Eu acho que isso é uma coisa, Existem sim. né, importante da gente passar para os Sim. ouvintes. Existem sim. Eu não vou dizer que os testes online gratuitos são a melhor escolha. Porque quando a gente quer testar o nível de inglês, a gente não está testando só gramática ou só leitura. A gente precisa testar a fala, a compreensão oral, a gente precisa testar também o uso de gramática, vocabulário. E esses testes normalmente não vão testar todas essas habilidades. Então, o que é mais provável que aconteça é que você tenha assim o seu nível de leitura ou o seu nível de gramática. E por aí vai. Mas desses testes, o que eu diria que eu mais gosto é o de Cambridge, que ele está disponível tanto para General English, quanto para Business English, quanto para Young Learners. Então, assim, se você tem aí o seu filho, né, criança ou pré-adolescente, e ele quer fazer um teste, esse teste já é voltado para a idade deles. Também tem para adultos e adolescentes, né, que é o General English, e vai ter também para jargão, né, principalmente para de negócios com o business. Então, esse é o que eu mais recomendo, assim, se você quiser fazer pelo esporte ali para testar. Agora, se você quer realmente saber o seu nível de inglês, é necessário um profissional da área. Então, você precisa entrar em contato com o professor. Alguns vão fazer um teste próprio para tentar te nivelar. Outros, como eu, por exemplo, eu trabalho com as licenças do teste de Oxford. Então, eu tenho as licenças do teste. Toda vez que eu tenho um aluno novo, esse meu aluno recebe a licença para entrar na plataforma e realizar o teste, que vai testar tanto a compreensão oral, como eu falei, quanto o uso da linguagem, então vocabulário, gramática, etc. E aí, com as aulas, a gente treina os outros aspectos, né? A própria fala e por aí vai. Você me contou que quando você fez intercâmbio, e aí, gente, tem no nosso Instagram, se vocês derem uma passada lá, vocês até vão descobrir um vídeo da Luísa contando a experiência dela. E uma coisa que ela me falou, que ficou muito marcado, foi que o intercâmbio tinha sido uma virada de chave. Foi. E aí, complementando isso, a Fabiana colocou aqui uma pergunta que você, quando adolescente, fez um curso no exterior, valeu a pena? O investimento compensou? Mas aí, quando a gente conversou sobre isso, você falou assim, foi uma virada de chave. E Uhum. eu queria que você dissesse como é que é isso de virada de chave para as pessoas. Olha, foi uma virada de chave porque eu acho que a minha vida foi uma antes e outra depois, tanto no pessoal quanto no profissional. No pessoal, porque eu me desenvolvi muito. Eu fui, assim, ainda muito criança, muito cheia de manias, cheia de vontades. Você tinha Nunca tive. 16 anos. Tinha 16 anos. Não tinha. Eu Pois falando, é, né? você vê, em
com 16 anos nos Estados Unidos você já pode tirar carteira, né, de Pois é, motorista. Alguns países a escola coloca curso para adultos a partir de 16 anos. Então, 16 anos para algumas nacionalidades você já é adulto. E você está exatamente. achando que você foi muito nova. Não, para a nacionalidade casa da minha mãe, eu era uma criança. Eu sempre falo isso brincando. E assim, eu era tratada como criança, né, de fato. Não criticando, pelo amor de Deus. A minha mãe sempre foi uma excelente mãe, mas como toda mãe, querendo cuidar, querendo o melhor. E quando ela viu que eu ainda tinha esse comportamento, ela pensou: bom, preciso de alguma forma dessa experiência para minha filha. E foi aí que ela buscou a CP4. Então, eu viajei para Cambridge, fui no programa de janeiro. Foi maravilhoso. Eu cresci muito, amadureci muito, né? Em todos esses sentidos. Eu perdi muitas manias que eu tinha, eu aprendi a ser uma pessoa mais madura, mais resiliente, aprendi a lidar melhor com os meus problemas por conta própria, coisa que eu não fazia antes. Eu sempre pedia ajuda, pedia socorro. Eu aprendi ali a levar por conta própria. Ah, Aprendi a não me você desesperar. Você conseguiu isso, né? Porque você até tinha uma questão de meio angústia de que se você ia se É. ajustar ou não, como é que você ia lidar com o financeiro, e isso para você foi importante? Foi muito, porque eu tive que aprender realmente a me organizar de todas as formas. A minha mãe também, ela teve um papel muito legal nisso, porque ela virou para mim e falou: "Você está indo e você está indo com tanto de dinheiro, você está indo para passar tantos dias, você está levando tantas roupas, você precisa se organizar. Não adianta me ligar para pedir ajuda." E aí eu falei: "Tudo bem, eu preciso me organizar." E é claro que ela fez isso, estando completamente disposta a ajudar e sabendo que eu estava contando com a CP4. Mas eu não sabia. E Eu como acho que isso é importante. Exatamente. E como eu não sabia, eu realmente levei aquilo muito a sério. Então eu me organizei no financeiro, eu me organizei com tudo, com as roupas que eu tinha para usar em cada dia, quando eu tinha que botar para lavar na casa da host family, toda a minha rotina de estudo, de tudo. E o que eu não imaginava, quer dizer, até imaginava, né, mas não nessa dimensão, é que quando eu voltasse, essa experiência que eu vivi ali continuaria sendo muito significativa para mim. Porque desde então até hoje, eu sempre te falo isso, toda entrevista de emprego que eu faço me perguntam do intercâmbio. Toda vez que eu vou dar aula para algum aluno, ele vê o meu currículo, ele me pergunta do intercâmbio. Então é sempre uma experiência que volta e que traz muita potência assim para minha figura profissional. Então é algo que Pois faz diferença. Pois é, a gente tem aí, eu tenho duas coisas, né? Uma que a gente vai fazer o grupo de janeiro. Então, para quem quer ir e ter uma experiência de curto prazo, porque são 3 semanas, né? Em que você vai ter aula, você vai morar com uma host family. Caraca, Bia, como é que eu vou me dar com uma host family né? Como é que vai rolar isso? E eu acho que isso é uma das coisas que mais traz soft skills, que é ajuste, que é resiliência, que é como eu vou me comunicar, como é que é a minha postura, né? E isso hoje as empresas buscam, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa super importante e que você coloca como uma experiência que foi muito válida para você, né? E a Sim, eu acho segunda, que foi uma das a coisas mais importantes mesmo. eu acho que foi sim. Eu acho que todo mundo, em qualquer faixa etária, seja com 16, seja com 25, seja com 30, seja com 50 ou seja muito mais, porque assim, o aprendizado é extremamente importante. Mas não é só o aprendizado, é a perspectiva de vida. É você hoje, com 30 anos, você dizer assim, cara, será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que dá? É você não saber como é que você vai ver e se comportar. A Fernanda está aqui dizendo que teve oportunidade de viajar várias vezes, e sim, nos programas de curta duração. Mas você falou uma coisa que bate profundamente, que eu acho que é assim, como é que é isso no seu currículo? Como é que as pessoas podem. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Uma, você como adolescente, o seu perfil pessoal e a sua perspectiva profissional, porque hoje muitos adolescentes estão buscando
a CP4 para os programas de planejamento de carreira, mas eu tenho visto que cada vez mais quem está na universidade, quem está no mundo profissional, tem a necessidade pelos dois aspectos. Por quê? Pelo pessoal e pelo profissional. E aí, como é que as pessoas podem usufruir e podem se colocar e expandir isso dentro do seu currículo e nas entrevistas de apresentação? Então, o primeiro ponto é que quando você coloca lá o intercâmbio no seu currículo, é claro que ele entra, né, na sua experiência acadêmica, né, formação acadêmica, você coloca lá o Exatamente. intercâmbio, né, Cambridge, mas ele não entra só ali. Você coloca na formação acadêmica, mas naquela partezinha de soft skills, você também precisa complementar com tudo que você aprendeu. Na parte de hard skills também, porque você também vai ter ali o idioma a colocar junto. Então não é só fiz esse programa, é fiz esse programa, cheguei ao nível B1, B2 de inglês, desenvolvi a soft skill do trabalho em equipe, da resolução de problemas. Então ele vai alterar o seu currículo de uma forma global mesmo. Não é só a questão da formação acadêmica, que é claro, já conta muito, diga-se de passagem. Mas não é só ali. É realmente o profissional que você é e a pessoa que você é. Não é só um título, não é só um certificado. É o seu repertório cultural, é a sua postura na hora de uma apresentação. Você tem aí alguma dica para você dar para o pessoal no pitch de apresentação? É, se eu tiver que me apresentar em português, se eu tiver que me apresentar em inglês, muitas empresas atualmente elas estão até pedindo que a pessoa se apresente em vídeos super curtos para poder mandar, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o que a empresa está procurando nesse momento não é nem o seu domínio assim formal da língua, apesar de é lógico, não estou dizendo que não é importante que você não tenha esse domínio formal, você tem que ter. Mas o que a empresa está buscando não é isso, porque como eu falei, o inglês não é mais o suficiente. Então a empresa já espera que você tenha esse domínio. O que eles estão buscando com o vídeo é a sua postura. Estão buscando a sua postura, a confiança com a qual você vai falar. Então, eu estava conversando com você nesses dias, vou trazer aqui para o pessoal também, que eu encontrei um vídeo na internet de um homem que não sabia falar inglês compondo uma música em inglês. E ele falava os sons, assim, os fonemas todos de língua inglesa perfeitamente. E para quem não fala inglês, ouve aquilo e acha que ele está falando. E isso porque envolve a postura, envolve a confiança com a qual ele falou, envolve tudo. Então, eu acho que assim, em termos de conteúdo formal, né, do que você vai falar, a minha dica é para você, claro, se atentar sim à forma. Eu acho que vale a pena roteirizar, não no sentido de escrever para ler. Isso aí a empresa vai te descartar na hora. Mas no sentido de assim, pontos do que não pode faltar. Para que você também não se perca e tenha a sua segurança, né? Esqueci o que eu ia falar. Olhei lá para minha listinha, né, para os meus bullet points e já sei que eu tenho que falar da minha formação profissional. Então, assim, a sua listinha, saber reunir as principais e mais interessantes informações sobre você. Então, é claro, o seu nome, a sua idade, isso todo mundo espera. O ideal é que você traga alguma informação que os outros não têm. Eu E achei assim, isso sensacional. E trazer uma informação que os outros não têm. Qual é o seu diferencial, né? Isso me. exatamente. Pode E complementar, Luísa, vai. complementar. E a outra coisa que para mim hoje é mais importante é a forma como você vai fazer isso. Então, olhando para frente, sem olhar para baixo, olho no olho, cabeça erguida, falando com confiança, postura. E principalmente, se você vai treinar alguma coisa sobre o inglês para gravar esse vídeo, treina a cadência fonética, treina o ritmo da sua fala. Porque é no ritmo que você vai entregar, se você tem aquele domínio ou não. O ritmo da fala, isso é super importante, né? E aí me lembrou assim coisas que a gente hoje oferece para as pessoas que elas às vezes desconhecem. Então você pode aprender. Você tem cursos hoje de intercâmbio que você pode fazer só o idioma. Mas se você está fazendo direito, por exemplo, ou medicina, são hoje, né, profissões e até comunicação, são hoje áreas em que você efetivamente, dentro da medicina, você tem que ir a congresso, você tem que fazer leitura. O direito hoje está cada vez mais internacionalizado, você pode estar
hoje numa empresa, trabalhando numa empresa na Alemanha, na França, enfim, na Inglaterra, Estados Unidos? Maria, vou até te interromper aqui para falar que mais do que isso. Eu tenho muitos amigos que são recém-formados em direito e eles todos falam que hoje a maior procura do mercado é por quem tem inglês fluente. Então, hoje, desde o estagiário até o advogado júnior, os escritórios no Brasil, firmas brasileiras, não contratam mais quem não tem inglês. Isso que você falou é super importante, porque aí a gente já passa para aquela etapa que é a linguagem profissional, a linguagem Exato. técnica. Então, você tem um outro patamar. Você já tem o idioma, você está indo para a linguagem técnica. Há cursos, Luísa, também de especialização de 3, 4 meses, que são absolutamente fundamentais para quem quer dar um upgrade no seu currículo, que já está melhorando de nível, mas que não pode ficar, né, tanto tempo. Então, as pessoas têm que saber quais são os cursos e quais são os programas que elas podem ir fazendo ao longo da vida para elas estarem constantemente se preparando. E aí. Tem coisas que eu sinto muito, que são pessoas falando que não podem fazer as coisas por conta da vida delas. Ah, porque eu não consigo tirar 6 meses do trabalho. Ah, porque eu não consigo tirar tempo da minha rotina para estudar. Gente, tudo bem que você não consegue tirar 6 meses. Mas então você não busca um programa de 6 meses. Você busca um programa de 2 semanas, de 3 semanas, que vai ter uma carga horária de aula maior. Ah, eu não consigo parar todo dia para estudar. Tudo bem, então você faz assim. Eu mesma sou uma pessoa que hoje eu faço aula particular de francês e eu tenho uma rotina muito corrida. Nem sempre eu consigo parar para ficar estudando. Então o que eu fiz? Botei aula 2 vezes na semana. E por aí vai, porque eu tenho aquele momento reservado. A gente tem que aprender a se organizar e a fazer o que é possível dentro da nossa rotina. O que não dá é para ficar parado. Exatamente, eu concordo plenamente com você. E aí, uma das minhas perguntas seria exatamente isso: a procura que as pessoas têm feito para manter o seu inglês em ordem. A Fabiana, só antes de você falar, porque aí eu sei que você vai falar bastante, ela está me lembrando para dizer para a galera que esse programa de janeiro de inglês técnico na área de direito, medicina, comunicação, a gente vai ter agora em janeiro, além do inglês para adolescentes e para adultos, tá? E aí a minha pergunta, voltando aqui, Luísa, como é que as pessoas estão fazendo para manter o inglês em ordem, atualizados, e quais são as dicas que você dá para aquela galera que quer manter o idioma? Então, eu acho que como as pessoas estão fazendo é uma pergunta engraçada, porque eu acho que as pessoas não estão. Essa é a grande questão. Eu acho que as pessoas não estão. Eu vejo muita gente, eu acho tão engraçado. É sempre o mesmo discurso. A pessoa chega pra você e fala: "Eu já estudei inglês quando eu era mais novo. Eu tenho assim um bom inglês e eu só quero estudar conversação pra não perder, porque já tem muito tempo que eu não estudo". Aí a pessoa abre a boca pra falar com você. Aí você vê que o problema dela é estrutural, não é manter o idioma vivo. Você precisa voltar. Então, assim, o que eu vejo hoje é uma maioria de pessoas que precisa sim largar desse preconceito de estudar gramática, de estudar o que precisa ser estudado Ah, e levar isso adiante. Começa por aí. E eu acho que existe também aquela coisa de as pessoas acharem que a aula sozinha faz milagre, né? Ou que fazer um intercâmbio vai fazer milagre também na sua vida. Com não vai certeza, fazer. muito rápido. Milagre não Milagre não existe. faz. Então, assim, uma coisa que eu acho necessária. Muita gente fala de assistir série, ou com legenda em inglês ou sem legenda. Eu acho isso muito bom. Música é sempre muito bom, desde que você preste atenção na letra. Mas uma dica que eu sempre gosto de dar também é que, às vezes, a gente assistindo série ou ouvindo uma música, a gente se distrai muito fácil, porque é uma coisa que a gente tá também, assim, digo, é muito um entretenimento, né? Às vezes a gente tá fazendo outra coisa junto, não necessariamente está prestando tanta atenção no que está sendo dito. Então, hoje eu diria que a melhor forma é ouvir podcast e ouvir TED Talk. Achei excelente essa dica do podcast. Algum lugar que você. Então, tem vários, tem vários. É uma coisa muito interessante, por exemplo, a pessoa vai falar: "Ah, mas eu sou nível intermediário, eu não consigo ainda acompanhar um podcast inteiro, não, pro meu nível de listening não dá". Entra no site da BBC, porque tem lá Graded Listening. Graded Listening
é um exercício de ouvir, né, de compreensão oral, adaptado ao seu nível de inglês. Então, eles têm podcasts nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Nossa, eu Então, achei essa dica maravilhosa. sim, tem lá para seu nível, com Maravilhosa. certeza. Os TED Talks, dependendo, por exemplo, eu não sei falar tanto de inglês. Tudo bem, pega um TED Talk de um tema que você conheça. Você conhece o tema. O inglês ele vem ali para ajudar, mas você conhece o tema. Então isso vai com certeza guiar a sua compreensão daquele vídeo. E tem um site que eu uso muito nas minhas aulas, que eu amo, que é o TED Ed. É TED, escrito T-E-D, ed.com, que é o site do TED Education, que tem vários vídeos, assim, animações que ajudam muito na compreensão, né, por ter o visual, mas que também são voltados para o ensino de línguas. E depois tem umas perguntinhas de compreensão e tem até fórum de debate dos tópicos dos vídeos. Que legal! Que dica excelente! Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Eu acho que, assim, ter a língua presente no seu dia a dia, num segundo plano, com as séries, com as músicas, é sim relevante e ajuda muito, porque é um input linguístico. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante que você tenha a língua presente em primeiro plano. Então, aquele momento que você está realmente prestando atenção na palavra que está sendo usada, no que está sendo dito. Eu achei isso bem interessante, porque assim, a gente não se toca. Eu, por exemplo, não me toquei do BBC. Aliás, você falou que você está fazendo francês, eu estou aqui tentando recuperar o meu francês, é, e aí, de repente, vou até ver se tem alguma coisa de uma rádio francesa que possa também ser alguma coisa nesse sentido, Sim, com né? certeza. Aí eu te recomendo o Le Monde, que tem também a Excelente! mesma coisa. Estou aqui anotando, sabia? Porque eu acho assim, o Le Monde é ótimo, a TV francesa de vez em quando você passa, mas é isso que você falou. Às vezes você não para prestar atenção, né? Que nem a música. Você está ali, você fala uma frase, você sabe a música, você continua. Mas eu acho que a questão de você ir até uma você ficar ouvindo o podcast, eu acho que é ótimo, porque se tem um assunto do seu interesse, você efetivamente vai estar ali prestando atenção, né? Então, acho que isso Exato. aí foi uma dica muito, muito, muito boa. E E para aí, quem não tem tempo, bota no carro, voltando para casa do trabalho, bota no fone, no ônibus. Sempre dá pra gente encaixar em algum lugar, gente. você sabe que eu faço isso? Tem uns sites que são umas histórias, assim, como se fosse um romance. Não chega a ser um podcast e tal, mas Aham. tem aqui, o cara tá falando a história, tem um que chama Revenge, não sei o quê. E aí você bota no carro e você fica ouvindo aquele inglês, porque é um negócio importante. Me lembrou a história que outro dia me perguntaram. Aliás, foi uma menina que falou assim: ah, cara, eu não preciso fazer intercâmbio, não, porque hoje com a inteligência artificial eu resolvo tudo com a inteligência artificial. E aí eu não preciso ir, não, sair do meu país, não Tadinha. estou afim. E aí, falando do assunto de inteligência artificial, é, o que você acha disso? Me fala aí. Olha, tadinha. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, coitada. Eu tenho, como eu falei aqui, eu faço mestrado, né? Meu mestrado é em estudos da linguagem. E eu tenho uma professora que ela é uma das maiores referências mundiais em neurolinguística. E ela falou que a pessoa que acha que uma inteligência artificial dá conta de uma tradução, de uma interpretação como um ser humano, é muito ignorante no ramo da linguagem. Porque o processamento da linguagem da inteligência artificial não se dá da mesma forma, né? Não são os mesmos processos que o cérebro humano. Então, hoje, se você não tem domínio do idioma, você vai pedir para a IA fazer, você vai olhar, vai achar que está condizente, mas vai ter dificuldade de pegar os erros que vão justamente que vão comprometer a comunicação. E mais do que isso, hoje já está provado que até para quem tem domínio, os erros da IA são mais difíceis de corrigir do que erros que a gente pega assim humanos, justamente porque o processamento é outro. Então tem muito mais chance de você ter um ruído até grave e sério na comunicação do que você teria de outra forma, até tentando assim sozinho você e o seu Google Tradutor. Então Pois é perigoso. eu acho assim, o Google Tradutor, ele pode te ajudar.
Ele te dá uma Não, eu usei mãozinha. isso mesmo. O Você tradutor não. para uma palavra, para um auxílio, não para falar tudo. Pois é, isso eu acho assim, naquela hora, claro, você tem o Google Maps para você se achar, você tem o negócio que te diz quantos passos você dá, né, Exato. até chegar naquele lugar, você tem algumas coisas de tradução que podem te ajudar e que eu acho que são bacanas, né? Mas, por exemplo, na hora que você fala, automatiza, no thanks, yes please, good morning, bonjour. Eu estava vendo no YouTube, nessa história de eu estar revendo o meu francês, e ele é americano, é um casal americano que mora na França. E aí eles fazem avaliações de como os turistas são tratados e como é que é a percepção do garçom, como é a percepção das pessoas nessa comunicação, seja ela Aham. em inglês ou em francês, né? Então, uma das coisas que ele sempre fala é bonjour. Fale sempre bonjour quando você está na França, porque se você passa pela pessoa, você entra num restaurante, você não falou bonjour, o cara já vai te ver com outra ótica. Então, essa perspectiva cultural que eu acho que é muito importante, né, no intercâmbio e na comunicação, eu acho que Isso é uma você coisa. traz. Fala sobre isso. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: quem vem estudar inglês comigo não estuda só língua, estuda cultura também. E eu sempre faço questão disso. Eu estava dando uma aula particular agora, que foi até muito engraçado. Eu era para dar uma aula de produção textual em inglês, acabou que a gente estava discutindo o método socrático e hermenêutica, porque o menino precisava para a escola. Nossa! Então, foi uma coisa que a aula de inglês, foi tudo em inglês, é claro, mas já foi para esse lado. Mas assim, para além dessa necessidade que às vezes os alunos têm por fora, existe uma questão que eu sempre trago mesmo, que são hábitos culturais. No Reino Unido, nos Estados Unidos, em qualquer outro destino de língua inglesa que os meus alunos tenham interesse, porque isso é necessário, isso é essencial. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com a Fabi, viajando com a CP4. Porque tem alguns hábitos que, se a gente fizer, pra gente não é nada demais, mas pra eles é uma falta de educação grotesca. E uma coisa que eu acho que é o principal, na verdade, que é assim, se eu posso deixar um conselho sobre isso, eu deixo isso aqui. Que é que eu acho que é muito prepotente a gente visitar o país do outro e exigir que o outro fale ou inglês, ou espanhol, ou qualquer coisa que seja. O outro vai falar a língua dele. E é a gente que precisa, de certa forma, se moldar. Então, é de muito bom tom, se você vai para um país estrangeiro, você pelo menos aprender na língua dele a dizer que você não sabe aquele idioma. A É dizer um bom verdade. dia, uma boa tarde, uma boa noite, um É verdade. obrigado, por favor. É de muito bom tom e não mata ninguém, vai ressaltar. Então, assim, eu sempre falo isso. Eu fui a Paris há alguns anos e eu não falava francês, né? Hoje eu já tenho um domínio melhor, mas eu não falava na época. Mas eu fiz questão de aprender a falar que eu não sabia falar francês e a perguntar se as pessoas falavam inglês. Porque Eu isso é acho. básico da educação. Eu acho que também tudo isso faz parte do aprendizado, né? Tá? Quer dizer, em todas as etapas, você, dentro da sua casa, você convivendo no colégio, na universidade, na empresa, você, em qualquer lugar da sua vida, você vai estar se relacionando com as pessoas. Culturalmente, né? Como a gente diz, a questão da interculturalidade, ela é até regional. Você hoje aqui tem é, determinadas coisas que no Nordeste são diferentes, que no Sul são diferentes, né? Eu tive um aluno que viajou comigo, e aí no primeiro dia, na hora que ele olhou para mim, ele falou assim: Ô, véia, tudo bem? Cara, aquilo me chocou. Eu olhei para ele, aí ele olhou para o lado e ele falou com a menina da idade dele a mesma expressão. Oi, véia, tudo bem? Aí eu falei, não é comigo, é a expressão. Mas aquilo, à primeira vista, me chocou, porque foi uma forma de tratar, né? Então, assim, até isso é uma coisa super importante. Isso, a comunicação, a gente até está passando da questão só puramente do inglês, né,
para a questão da comunicação em si. Mas como nosso tema aqui é como você percebeu que só o inglês não bastava, eu acho que a gente está falando de interculturalidade, de todos esses temas. Mas E é aí, isso, eu acho que Luísa, hoje as pessoas às vezes fala. buscam uma aula, um curso, ou seja o que for, que não traz esse panorama nessa perspectiva, e aí fica até, diante do meu ponto de vista, fica obsoleto. Porque se eu aprendo uma língua que não vai me servir para um propósito comunicativo, para que eu estou aprendendo? Verdade. Concordo plenamente com você. E aí eu até diria o seguinte: a gente está aqui caminhando para os momentos finais da nossa live, que às vezes a gente vai se empolgando e aí a gente vai ampliando os assuntos, né? Sim. E aí eu queria saber o seguinte: que dicas você deixa para as pessoas de uma forma geral? Você como professora, você como influenciadora, você como uma pessoa que dá dicas sobre livros semanalmente, você está aí trazendo livros diferentes, você faz a sua crítica, a sua visão, né? E eu acho que isso é super importante. O que você dá de dicas para as pessoas? Então, tem algumas que eu separei para trazer para cá, que eu acho que são as principais. A primeira é: estudar uma língua é ótimo tanto para a saúde, né, cognitiva, mental, quanto para a sua vida mesmo. Então, estude línguas. Essa é a primeira dica. A segunda é que quando você for estudar uma língua, você deve procurar um professor, uma turma, seja o que for, que vai te ensinar mais do que só o idioma. Então, você quer aprender a cultura, você quer aprender a comunicação e você quer aprender como aquilo vai te ajudar para a sua vida. Então, você precisa buscar isso num professor, mas tendo em mente que o professor também não opera milagre. Não adianta ele fazer a parte dele se você não fizer a sua. Então, tenha isso em mente, mas busque um profissional completo. Porque o que a gente mais vê por aí são pessoas que não têm a menor formação, dizendo que dão aula de inglês porque arranham alguma coisa e o resultado não vou nem falar, só Deus sabe. Mas enfim, é tenebroso. A outra dica que eu dou é que isso acho que vale tanto para a vida quanto para aprendizagem de línguas. Leia. Leia e leia muito. Leia sem parar. Leia o tempo todo. Porque, primeiro que lendo a gente viaja, né? Então, eu nunca fui a tal lugar, gostaria de conhecer, ou vou viajar, vou fazer um intercâmbio, eu tenho medo de não saber como é a cultura. Ah, vou a Paris e não sei como lidar com os franceses. Leia Paris é uma festa, do Hemingway. Aquilo é um manual. Então, assim, leia bastante, aquilo vai te dar conhecimento de mundo. E digo mais, já tenho o meu inglês básico, tenho o meu inglês geral. Quero aprofundar, quero melhorar. Leia em inglês. Porque o vocabulário literário, ele é muito mais expandido, ele é muito mais aprofundado. E eu não estou falando mais difícil, não. Só estou falando que não é o vocabulário que você vai encontrar em qualquer videozinho ou em rede social. E acho que a dica final disso tudo é invista em si. Investir em si, para mim, é estudar. Então, estude muito o tempo todo. Estude a cultura, estude língua, estude outras coisas, leia, esteja sempre investindo em si. Porque se a gente para de fazer isso, a nossa vida toda para. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente investe, melhor é o nosso currículo, melhores são as nossas relações, melhor é a forma como a gente fala, melhores são as oportunidades e até a nossa saúde, né? A Valéria está perguntando aqui qual a dica de um livro para ler em inglês. Qual a Valéria dica é minha que. aluna. Ai, Valéria é minha Valéria, aluna. que bom! Olha, Eu, depende eu do nível. anotei, eu anotei a do Paris é uma festa do Hemingway que eu acho que eu vou entrar nessa. É ótimo, maravilhoso. Olha, livro em inglês depende sempre do nível do aluno. Tem outra dica que eu dou também, eu falei do graded listening, tem também o graded readers, que tem tanto pela Oxford, tanto pela Penguin. Então, você indo para qualquer um dos dois, você vai encontrar leituras nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Quer dizer, C2 não tem mais, nem C1, na verdade, tem mais adaptação, né? A gente vai já ler o livro normal. Mas tem sempre essas adaptações e uma leitura para nível A1, que eu sei que a Penguin adaptou, que eu gosto muito, é A Letra Escarlate, do Hawthorne, que é The Scarlet Letter. É um livro Scarlet Letter é maravilhoso. muito bacana.
Pois é muito bom. Agora, tem vários livros, assim, vários contos. Eu acho que ler Edgar Allan Poe para aluno que está no nível intermediário é excelente, excelente mesmo. Mas acho que, na verdade, vou até mudar aqui. O autor que eu mais recomendo que quem está estudando inglês leia é o Roald Dahl, que é o autor de Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele tem contos que são engraçadíssimos, com cada reviravolta que a gente se choca. Pois é, você está falando tudo isso, você está me rememorando o tempo que eu ficava em sala de aula. Fico até meio emocionada, porque é daí que surgiu a CP4. Porque assim, você olha e eu dizia assim, nossa, eu quero muito mais, eu quero que eles aprendam, eu quero que eles vibrem, eu quero que eles se transformem. E o mote que a gente tem na CP4 é mudar o intercambista, ele tem que mudar o brilho do olhar. Não é Uhum. passar pelo intercâmbio, não é voar no intercâmbio, é vivenciar, é experienciar o intercâmbio. E isso faz parte do desenvolvimento do idioma e do seu desenvolvimento como pessoa, né? Como você vai se comportar no seu futuro, qual é a sua perspectiva, como é que isso acontece. E isso, gente, aconteceu há 35 anos atrás, porque hoje a CP4 tem 35 anos, né? E eu vou daqui a pouco choro de emoção mesmo, porque toda vez eu me emociono com isso. Mas uma das coisas muito bacanas é assim, a gente não tem só 35 anos, a gente hoje trabalha com 35 países. Então as pessoas não têm ideia de tudo que um intercâmbio pode propiciar. Então, primeiro, Luísa, eu acho que a gente ia permanecer aqui batendo papo o resto da É noite, verdade. A gente tem porque que a marcar gente. outra. Valeriano, querido, que bom que você está aqui, está chegando agora no final e a gente está aqui falando sobre coisas que você também, como professor de inglês, também ia adorar. A Luísa é uma professora, we are the best, not only you, but we are the best, not only me. A Luísa também é fantástica e você ia adorar, depois você rever a nossa live, que vai ficar gravada, e eu acho que a gente também vai ter essas dicas que ela deu dos livros e de várias dicas de accent, de muita coisa que a gente falou aqui. E eu queria primeiro te agradecer. Eu acho que a gente. O tempo passou super rápido aqui, né? A gente ainda teria papo para muito mais coisas. A Luísa, a Fabiana deixou o telefone da Luísa, que ela faz parte do nosso hub profissional. Vocês também podem entrar em contato com a CP4, que a gente indica o telefone da Luísa. Estamos aí, gente, acompanha. A Instagramável aqui, ela vive dando dicas de livros, de várias coisas, e eu acho que vale muito a pena seguir. E ela é uma pessoa que está aqui junto com a gente para preparar os alunos para o intercâmbio, né? Então, Luísa, super obrigada. Nós vamos aí marcar outros papos, né? A Luísa também vai escrever para o nosso site, para o nosso blog também do LinkedIn, com essas dicas e com mais dicas. E eu queria dizer o seguinte: o que você quer deixar de frase de despedida aqui? Uma pergunta difícil. Acho que eu vou deixar de despedida viagem, seja estudando línguas, seja fazendo intercâmbio, ou seja lendo, viagem. É isso. Eu acho ótimo. Luísa, super obrigada. Gente, vocês que estiveram aqui com a gente esse tempo todo, muito obrigada. Realmente, Carol, deu vontade de fazer aula com você, Luísa. Então, acho que assim, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Qualquer dúvida de idiomas, Luísa está à disposição. A Assim. CP4 está à disposição de vocês para indicar o melhor intercâmbio para vocês poderem se desenvolver. E até o próximo.
Até, tchau, Tchau, obrigada. gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Boa noite, Bia. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.